Voltamos, minha amiga, meu amigo, para a nossa aula Interpretação Constitucional nesse terceiro e penúltimo bloco. Minha amiga, meu amigo, examinados os métodos anteriores, o método jurídico, hermenêutico clássico, onde se destacou Savigny, o método tópico problemático, no qual se destacou Theodor Fiver. Dando continuidade à análise desses métodos, vamos abordar agora e investigar as premissas teóricas e as propostas epistemológicas do método hermenêutico concretizador, também denominado de método concretista. Esse método ele foi desenvolvido pelo autor alemão Konrad Hess, exatamente aquele autor que ficou famoso em razão daquela sua obra, A Força Normativa da Constituição. O Konrad Hess realçou dois aspectos na interpretação constitucional. Primeiro, o aspecto subjetivo da interpretação, que para ele é aquele que destaca a criatividade do juiz intérprete. E segundo, o aspecto objetivo da interpretação, que segundo o autor, seria o contexto no qual a interpretação se desenvolveria. Vale dizer, o contexto fático, o contexto no qual o problema a ser solucionado na interpretação se localiza. Enfim, para o Konrad Hess, neste método hermenêutico concretizador, também denominado de método concretista, a interpretação constitucional perpassa necessariamente por uma pré-compreensão da Constituição. E o que seria essa pré-compreensão da Constituição? Em termos objetivos, a designação pré significa o quê? Que antes da própria interpretação e concretização da Constituição, haveria uma atividade criativa do intérprete voltada a atribuir materialmente o conteúdo com o significado do próprio enunciado normativo interpretado. Por isso que há a falar neste critério de pré-compreensão. Isto é, para o Konrad Hess, a pré-compreensão seria uma atividade anterior da própria interpretação constitucional, na qual o intérprete, desenvolvendo uma atividade criativa, iria atribuir o conteúdo material, isto é, o próprio significado, o próprio sentido, aos enunciados normativos da Constituição. Para, uma vez consumada essa atividade de pré-compreensão, isto é, de criação com a atribuição do conteúdo material do enunciado normativo, o intérprete aplicar o texto já com o conteúdo ou significado definido no problema a ser resolvido com vistas a concretizar o texto. Repare, minha amiga, meu amigo, para que você possa entender melhor, vamos fazer uma certa comparação entre esse método hermenêutico concretizador ou concretista do Konrad Hess com o método anterior do Theodor Fiver, o método tópico problemático. Você, minha amiga, você, meu amigo, deve se recordar que no bloco anterior nós afirmamos que uma das grandes dificuldades que o Theodor Fiver apontou para a interpretação constitucional residiria na vagueza e no conteúdo fragmentado ou indeterminado do texto normativo, isto é, dos enunciados normativos da Constituição. E por isso mesmo, o próprio Theodor Fiver propõe o quê? Aquela inversão do caminho do intérprete. Ora, como o texto normativo da Constituição compreende um conjunto de enunciados vagos, semanticamente abertos, essa vagueza impediria uma atividade de subsunção a partir do próprio texto. Logo, é fundamental que, para se resolver esta questão, a interpretação constitucional dê primazia ao problema e dê início pelo problema. Muito bem, mas para o Konrad Hess, minha amiga,
meu amigo, essa questão seria resolvida em razão da pré-compreensão. Ora, o Konrad Hess concorda, e ele não poderia deixar de concordar, porque as premissas que o Theodor Fiver, no método tópico problemático, levantou, eram premissas absolutamente verdadeiras. Então, o Konrad Hess concorda que a Constituição ela é um conjunto de normas de conteúdo jurídico indeterminado, de normas fragmentadas, de normas semanticamente ou de textura aberta, de tal modo que ele concordava e concorda com essa premissa. Sucede que, para o Konrad Hess, isso não seria um obstáculo à interpretação constitucional a se principiar do texto normativo da Constituição. Para o Konrad Hess, essa questão da abertura, esse problema da abertura, essa dificuldade da abertura do texto constitucional pode ser resolvido a partir da pré-compreensão. E a pré-compreensão, minha amiga, meu amigo, é exatamente essa atividade prévia do intérprete no exercício de sua criatividade, de seu pensamento construtivo. Então, na pré-compreensão, o que é que o intérprete faz? Ele vai exatamente colmatar aquela abertura da norma constitucional, ele vai preencher materialmente aquele conteúdo da norma constitucional. Então a norma constitucional, ela deixa de ter um conteúdo aberto, ela deixa de ter um conteúdo indeterminado, na medida em que na pré-compreensão o intérprete, ele vai exatamente construir este conteúdo que corresponderá ao próprio sentido, ao próprio significado do enunciado normativo. E isso é pré-compreensão. Para ele, se resolve aquele problema que o método tópico problemático não conseguiu resolver. O problema na interpretação, o problema exatamente concernente à vagueza, abertura e ao caráter indeterminado das normas constitucionais. Então, para o Konrad Hess, basta que se realce subjetivamente, esse é o critério subjetivo do método hermenêutico concretizador, realce-se subjetivamente a atividade criativa do intérprete, ele tem que ter essa liberdade de criar, para que ele mesmo possa, na pré-compreensão, ao examinar o enunciado normativo aberto da Constituição, atribuir, determinar e definir o seu conteúdo material, que corresponde ao próprio significado. Uma vez colmatado, e uma vez construído esse conteúdo material, minha amiga, meu amigo, diz o Konrad Hess, o intérprete vai agora concretizar o texto, aplicando aquele texto com o conteúdo completo ao problema, visando a solução do problema. O Konrad Hess também compartilha a ideia, que é uma ideia compartilhada por todos esses métodos, de que a interpretação jurídica se destina a resolver problemas. Interpretar é concretizar o texto à luz de um problema, é aplicar o texto na solução de um problema concreto. Então, interpretação é concretização. Mas para o Hess, antes de concretizar, o intérprete exerce uma pré-compreensão do enunciado, dotando aquele enunciado vago e aberto de um conteúdo material específico que corresponderá ao próprio significado do enunciado. E uma vez realizada essa atividade prévia, criativa da pré-compreensão, o intérprete, aí sim, vai aplicar o texto ao caso concreto, isto é, concretizar, visando a solução e resolução do problema para o qual se dirige, obviamente, em última instância, a interpretação jurídica constitucional. É exatamente aqui, na concretização ou aplicação do texto, à luz da realidade concreta onde o problema se situa, que o Hess vai exatamente realçar o aspecto ou caráter objetivo da interpretação, que ele se reporta ao contexto. Ao contexto em que? Ao contexto no qual vai haver uma aplicação do texto à realidade. Eu tenho um contexto, o texto à realidade, o texto ao problema que se insere na realidade. O texto será concretizado. Então, preste atenção, minha amiga, meu amigo, os aspectos fundamentais desse método concretista, que é um método hermenêutico concretizador do Konrad Hess, tem suas premissas lastreadas nesses dois aspectos, subjetivo
pré-compreensão, atividade criativa do juiz na construção do conteúdo material, que é o próprio sentido do enunciado normativo, resolvendo o problema da abertura, da vagueza e do caráter indeterminado da norma constitucional. E o segundo aspecto, que é objetivo, que envolve o contexto. Texto, realidade. Aplicação do texto ao caso concreto. A sua concretização. De tal modo que, de uma forma geral, essas são, em breve e apertada síntese, as premissas teóricas e filosóficas do método hermenêutico concretizador. Gostaria de convidar você, minha amiga, meu amigo, para o nosso slide onde a gente apresenta em sumariada síntese essas ideias. Vamos lá. Método hermenêutico concretizador. Olha o Conrad Reis aí como figura central. O seu ponto de partida é a constatação de que a leitura de qualquer texto normativo, inclusive do texto constitucional, começa pela pré-compreensão do intérprete. Mais adiante, afirma ele, ao intérprete cabe concretizar a norma a partir de uma dada situação histórica. O problema deve ser resolvido à luz da Constituição e não segundo critérios pessoais de justiça. O texto constitucional é o limite da interpretação. Pressupostos: subjetivo, criador, criativo, objetivo, que é o contexto. Vamos voltar. Apenas para que você, minha amiga, você, meu amigo, possam ter a fixação dessas ideias do Conrad Reis. Quando o Conrad Reis fala em pré-compreensão, eu quero deixar claro, ele, obviamente, concorda e aceita de que essa pré-compreensão vai envolver uma liberdade relativa do intérprete juiz. Por quê? Porque a pré-compreensão, na metódica que ele apresenta, no método concretista que ele sustenta, envolve uma atividade criativa do juiz-intérprete, correto? Pois bem, essa atividade criativa, pergunta os seus críticos, ela é absoluta? Não existem limites para o exercício da criatividade judicial? Porque sem limites, a criatividade judicial pode desaguar num absolutismo judicial, uma verdadeira ditadura togada, me lembrando aqui do que afirmou o grande e saudoso Rui Barbosa, quando afirmou que uma das piores ditaduras era a ditadura togada. Vale dizer, a liberdade sem limite dos juízes. Logo, para os críticos do Hans Kelsen, do Conrad Reis, essa criatividade do juiz poderia levar a situações absurdas. O próprio Conrad Reis se apressou em responder às críticas afirmando o seguinte: os juízes intérpretes da Constituição, na atividade de pré-compreensão, eles têm, portanto, uma liberdade para criar e para construir aquele conteúdo material do enunciado que corresponde ao próprio significado e ao próprio sentido do enunciado. Todavia, disse o Conrad Reis, essa atividade criativa ela é subordinada a uma consciência jurídica geral, ou seja, os juízes eles não exercem uma liberdade criativa para impor a sua convicção ou a sua consciência individual na interpretação da Constituição. Na verdade, essa atividade criativa do juiz ela é parametrizada, ela tem como referência e ela é limitada por uma consciência geral coletiva. E qual seria essa consciência geral coletiva? Aqueles dados objetivamente extraídos da comunidade jurídica, como a doutrina prevalente, como a jurisprudência prevalente, além de, para completar esses dados objetivos, aqueles concernentes aos valores éticos daquela determinada comunidade. Então, aquela consciência jurídica geral que parametriza, limita e orienta o caminho do intérprete nessa pré-compreensão no exercício da sua atividade criativa vai envolver esses conjuntos de dados objetivamente aferíveis, concernentes tanto à doutrina prevalente como à jurisprudência prevalente,
como aos valores éticos de uma determinada comunidade. Todos esses dados reunidos vão exatamente servir de referência para que o juiz possa se utilizar daquela atividade criativa no desempenho da sua pré-compreensão. De tal modo que, assim sustentando, o Conrad Reis acaba justificando o seu método e respondendo de maneira absolutamente correta aos seus críticos que se calaram, se silenciaram quando o Conrad Reis assim os respondeu. De modo que este método concretista ou hermenêutico concretizador, ele vem tendo uma receptividade na doutrina internacional e na doutrina brasileira muito grande. E os nossos tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, privilegia bastante, prestigia muito esse método hermenêutico concretizador ou método concretista da interpretação constitucional. Esse é o terceiro método de interpretação. Nós temos mais dois. O quarto e o próximo que nós vamos examinar, método de interpretação constitucional, minha amiga, meu amigo, é o método científico espiritual. É uma denominação tanto quanto estranha, né? Chamar um método de interpretação jurídica de científico espiritual. Esse método ele foi desenvolvido também por um autor alemão, o Rudolf Ismend. Em conformidade com as premissas levantadas por este método espiritual científico, a interpretação da Constituição deve observar necessariamente dois aspectos. Primeiro aspecto, a Constituição, ela representa um elemento do processo de integração social e política de uma comunidade e assim ela deve ser interpretada. E em segundo lugar, e aí a gente vai destacar até a designação desse método como científico espiritual, diz o Rudolf Ismend, a interpretação constitucional tem como relevante e significativo papel reconstruir, resgatar e destacar aquela ordem de valores substantivos, ou seja, aquele sistema axiológico ou aquele sistema valorativo que está por trás e subjacente aos preceitos da Constituição. Ou seja, atrás da redação literal da Constituição, por trás dos signos linguísticos da Constituição, nós temos um sistema estruturado de valores substantivos. E esse sistema tem que ser captado pelo intérprete da Constituição. E é esse sistema de valores que define o espírito normativo da Constituição. Os valores que estão ali plasmados na Constituição, os valores que estão ali espalhados, que estão ali, enfim, destacados, subjacentes, incorporados à Constituição, correspondem exatamente ao espírito constitucional. E a atividade do intérprete é cientificamente captar esse espírito. Daí a denominação do método. Método científico, que é um método construído pela ciência do direito, espiritual, na medida em que ele visa captar essa ordem de valores substantivos, valores esses radicados e associados na ideia de dignidade da pessoa humana, na ideia de pluralismo, na ideia de cidadania, na ideia de liberdade, de justiça social, na ideia de igualdade, de solidariedade, de fraternidade. Então todos esses valores serão ali resgatados, serão ali enaltecidos pelo intérprete da Constituição, aplicando, portanto, este método do Rudolf Ismend, o método científico e espiritual. Gostaria de convidar você, minha amiga, meu amigo, para verificar no nosso slide a síntese dessas ideias que acabamos de mencionar. Vamos lá. Método científico e espiritual. Olha o nosso Rudolf Ismend aqui. Olha a foto dele. Bacana, né? Vamos lá. A Constituição, no sentido horário, tá? A Constituição, segundo Ismend, a Constituição como instrumento de integração, não apenas do ponto de vista jurídico formal, norma, suporte e fundamento de validade do ordenamento, mas em perspectiva política e sociológica. No próximo quadro, instrumento de regulação de conflitos
e de construção de preservação da unidade social. Abaixo da foto, entende-se a Constituição como o principal fator de coesão política e social, do que resulta que a sua interpretação jamais pode conduzir a soluções desagregadoras. E, por fim, busque identificar e captar os valores, que é exatamente aquele sistema valorativo do qual me referi, é o espírito da Constituição, que impregnam a Constituição. Minha amiga, meu amigo, vamos agora examinar o último método de interpretação constitucional. É o método denominado normativo estruturante. O método normativo estruturante, ele foi desenvolvido também por um autor alemão, o Friedrich Miller, ou simplesmente o Miller, como é mais conhecido. O Miller ficou muito famoso em todo o mundo em razão não só desse método que ele apresentou, da sua metódica aplicável ao direito constitucional, como também em razão da sua estrutura, da sua teoria estruturante do direito. Repito, da sua teoria estruturante do direito. Miller, ele é considerado o pai da teoria estruturante do direito, pois ele foi o grande defensor desse método normativo estruturante. Repare, minha amiga, repare, meu amigo. Para o Friedrich Miller, a interpretação constitucional deve levar em conta simultaneamente os elementos colhidos da interpretação jurídica do texto, isto é, do programa normativo, do texto normativo, e os elementos resultantes da análise e da interpretação da realidade na qual o problema a ser solucionado se localiza e se identifica. De tal modo que, para o Miller, é fundamental que se leve em conta, ao mesmo tempo, tanto o texto normativo e a realidade. E é exatamente da conjugação do texto e da realidade que se vai extrair, diz o Miller, a norma. E a norma corresponde exatamente ao sentido ao qual o intérprete chegou a partir da interpretação do texto, conjugada à interpretação da realidade de seu tempo, contemporânea, portanto, à própria interpretação do texto. Essa metódica, ou este método normativo estruturante do Friedrich Miller é sensacional, sem desmerecer os métodos anteriores, até porque a interpretação constitucional, como afirmamos antes, com apoio em Canutilho, requer o emprego simultâneo, conjunto de todos esses métodos, na medida em que eles reciprocamente se complementam. Sem desmerecer, portanto, esse aspecto, é inegável que esse método normativo estruturante do Friedrich Miller é fantástico, na medida em que ele deixa bem claro que não existe norma senão norma interpretada, quebrando inclusive um paradigma antigo. Por que um paradigma antigo? Porque normalmente a gente absorve a ideia de que o objeto da interpretação é a norma. Eu vou interpretar a norma. Na verdade, não é correto assim se afirmar. O Miller desmistifica isso quando afirma que, a rigor, a norma não é o objeto da interpretação. Na verdade, a norma é o resultado da interpretação, é o sentido e significado que se constrói a partir do processo de interpretação. Logo, não existe norma senão norma interpretada, ou seja, norma enquanto resultado do processo de interpretação. O que se interpreta, minha amiga, meu amigo, segundo as lições do Miller, é o texto conjugado simultaneamente à interpretação da realidade na qual o problema que será solucionado se localiza. E é exatamente da conjugação dos elementos do texto, programa normativo e da realidade, domínio a ser normado, que se constrói a norma. Por isso que o Miller ficou muito famoso quando afirmou
que texto e norma não se confundem. Texto e norma se distinguem. Há uma diferença entre o texto, há uma diferença entre a norma. Isso porque disse ele se valendo de uma linguagem metafórica, de uma metáfora, quando ele afirma que o texto é apenas aquele pedaço descoberto, aquela ponte descoberta do iceberg. O iceberg seria a norma. E aquela parte, aquela pontinha que a gente vê, que fica descoberta, que fica, portanto, na parte superior da água, seria apenas o texto. O que significa que a norma envolve todo o iceberg. Então, a norma, ela não se confunde com o texto. Até porque a norma ela não é construída a partir unicamente do texto. A norma ela é construída com a interpretação do texto associado à sua realidade. Vou dar um exemplo que é normalmente utilizado pelos professores de hermenêutica, exatamente para identificar o sentido e o significado deste método normativo estruturante. Imagine a seguinte situação fática, minha amiga e meu amigo. Na década de 1920, tá? Vamos situar esse problema nessa época. Em 1920, em um calçadão de praia, se coloca uma placa. Uma placa. Vamos imaginar que essa placa seja um texto normativo. Nessa placa se prescreve uma proibição. É proibido usar biquíni. Então tem uma placa com uma proibição. É proibido usar biquíni. Eu tenho um texto. Diante daquela realidade de 1920. Como nós vamos interpretar esse texto diante da realidade de 1920? Ou seja, qual será a norma, ou seja, o sentido, o significado que nós vamos construir a partir da interpretação do texto, é proibido usar biquíni, diante da realidade da época 1920. E eu acredito que a norma que nós vamos extrair dessa conjugação dos elementos do texto e da realidade é aquela segundo a qual não se pode usar biquíni ali, porque o biquíni atenta contra os bons costumes. É uma roupa muito pequena, é uma roupa muito íntima que expõe a intimidade da mulher. Logo, só é possível usar maior para frente. Biquíni jamais. Agora imagine você, minha amiga, você, meu amigo, diante da realidade de hoje. Vamos imaginar o mesmo calçadão de praia com esse mesmo texto, essa placa proibitiva. É proibido usar biquíni diante da realidade contemporânea. Eu vou encontrar a mesma norma? Claro que não. Agora eu estou interpretando o mesmo texto. O mesmo texto que prescreve uma proibição. É proibido usar biquíni. Mas eu vou interpretar esse texto isoladamente ou eu só posso interpretar esse texto conjugando a realidade do seu tempo e da época da interpretação? Então, diante do texto, à luz da realidade de 1920, nós vamos ter um sentido, um significado. Nós vamos ter aquela norma, da qual mencionei antes. Mas, diante do mesmo texto, porém, frente à realidade presente, a realidade de hoje, a realidade contemporânea, nós vamos ter uma outra norma, vale dizer, um outro sentido, um outro significado. Qual seria o sentido ou significado? No mínimo, nós teríamos ali uma praia de nudismo. Por quê? Porque essa proibição de usar biquíni requer o quê? Que se tire o próprio biquíni. Então, no mínimo, nós estaríamos diante de uma praia de nudismo. Então, perceba você, minha amiga, meu amigo, diante desse exemplo, a gente vai verificar a importância da realidade social, da realidade histórica para a interpretação. Então, não se interpreta apenas os textos, se interpreta também a realidade contemporânea à interpretação do texto, porque só assim é possível se construir a norma, que é o resultado de todo esse processo de interpretação. Então, em síntese, para o Friedrich Miller, é fundamental que se leve em consideração simultaneamente os elementos escolhidos da interpretação do texto com os elementos escolhidos da interpretação da realidade, até porque se a interpretação jurídica se volta a solucionar um problema e um problema se situa diante daquela realidade, é fundamental a interpretação também da realidade. E a norma não é o objeto da interpretação, a norma é o resultado da interpretação, porque a norma não se confunde com o texto, porque o texto é apenas aquela parte, aquela ponta descoberta
do iceberg normativo, o que significa dizer que a norma também envolve um pedaço relevante da realidade histórica e social. Por isso que eu gosto muito desse método normativo estruturante. Eu gostaria de convidar você, minha amiga, meu amigo, ao nosso próximo slide, onde a gente sintetiza brevemente essas ideias do Friedrich Miller. Vamos lá. Método normativo estruturante. Friedrich Miller, pai da teoria estruturante do direito. Olha a foto aí do nosso grande autor alemão, não é? Parte da premissa de que existe uma implicação necessária entre o programa normativo, que é o texto, e o âmbito normativo, que é a realidade, entre os preceitos jurídicos, que é o texto, e a realidade, que eles intentam regular. Intérprete deve considerar tanto os elementos resultantes da interpretação do texto, que é o programa normativo, como os decorrentes da investigação da realidade, que é o domínio normativo ou normado. E por fim, partindo do pressuposto de que a norma não se confunde com o texto normativo, afirma Miller que o texto é apenas a ponta do iceberg, é apenas complemento, a ponta descoberta do iceberg. Minha amiga, meu amigo, eu gostaria de convidá-los agora a analisar essa questão de prova de concurso que eu estou expondo nesse slide, tá? Eu gostaria de puxar mais uma vez o slide para que você possa acompanhar. Repare que essa questão de concurso, ela foi extraída desse nosso livro, Curso de Direito Constitucional, que eu gostaria de mostrar aqui a você agora, tá? Onde nós tratamos também desse importante tema, que é a interpretação constitucional, tá? De tal modo que essas informações que nós estamos aqui expondo, teoricamente, elas são extraídas desse nosso livro, Curso de Direito Constitucional. Vou pedir novamente o nosso slide, tá? Onde nós vamos apresentar esta questão de prova que foi montada a partir de uma parte do nosso texto. Essa prova ela foi aplicada pela CESP, pela instituição CESP, um concurso que ocorreu em 2008 para analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. O pessoal de Goiás que deve ter feito essa prova deve se recordar, né? Então, dessa questão, eles extraem essa nossa afirmativa do nosso livro que é citado abaixo. Esse método, eu estou me referindo a um método, e a questão envolve exatamente qual é o método que eu estou me referindo. Esse método parte da premissa de que existe uma relação necessária entre o texto e a realidade, entre preceitos jurídicos e os fatos que eles intentam regular. Para Miller, na tarefa de interpretar, concretizar a norma constitucional, o intérprete aplicador deve considerar tanto os elementos resultantes da interpretação do texto, programa normativo, como os elementos como os decorrentes da investigação da realidade, que é o domínio normativo. Isso porque, partindo do pressuposto de que a norma não se confunde com o texto normativo, afirma Miller que o texto é apenas a ponta do iceberg, mas a norma não compreende apenas o texto, pois abrange também um pedaço da realidade social, sendo esta talvez a parte mais significativa que o intérprete aplicador deve levar em conta para realizar o direito. Faz referência, portanto, ao nosso livro. E aí vem a pergunta. O trecho acima descreve o método de interpretação constitucional denominado. Aí vem letra A, método normativo estruturante, que é a resposta verdadeira. Mas nós temos as outras alternativas que são falsas. Método tópico problemático, não tem nada a ver essa questão com método tópico problemático, como já vimos. Não é também o método hermenêutico clássico, tampouco não é o método científico espiritual. Então a alternativa correta é a letra A, que trata do método normativo estruturante, que foi exposto no nosso livro e foi utilizado nessa prova de concurso, tá? E agora a gente finaliza esse terceiro bloco do nosso tema interpretação constitucional para um rápido descanso e voltaremos em seguida para o quarto e último bloco deste nosso tema. Espero vocês.